O pessoal não sabe, mas Drogasil não é franquia, né? Sim. É rede própria. Rede mas própria. tem que ter esses 3 Cs, que são, primeiro, cobertura, segundo, controle, Perfeito. terceiro, custo. Não há a menor possibilidade de eu crescer garantindo um bom custo para o meu negócio se eu não tiver um sistema extremamente eficiente de controle. Eu agora quero escolher por uma franquia. Eu escolho primeiro processo ou marca? O que você acha que é o primeiro fator de escolha de um empresário quando vai investir? Eu tô aqui para te fazer um convite, tá? Dia 28 de abril, Dia Nacional da Educação, nós homenagearemos os empreendedores brasileiros através de uma super palestra que será transmitida pelo próprio YouTube. E essa palestra é sobre como construir a sua máquina de vendas 5.0. Como estruturar uma empresa de maneira escalável, com receita previsível, recorrente, através do marketing digital, de um bom processo comercial e de inteligência artificial. Para você não ficar de fora dessa aula, tem um QR Code aparecendo aqui agora e tem um primeiro link aqui na descrição. Se cadastra para não ficar de fora e assistir ela completa. Te vejo dia 28. Um abraço. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spacecast, podcast aqui da Space Edu. E hoje o tema é um tema que você não pode perder. Se você quer escalar o seu negócio, uma das vias de crescimento chama-se franquias. E hoje eu estou aqui com uma das maiores referências no Brasil sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, Alisson. Ele é um Obrigado, grande amigo, amigo, é um grande querido. Prazer é aqui estar de com casa. você aqui. Quero te dizer que eu te admiro muito. Amém. Tá? Recíproca é verdadeira. Enquanto pai, enquanto marido, enquanto ser humano e enquanto profissional também, como empresário. E você tem uma admiração nossa, da minha família. Amém. E eu espero que você se sinta em casa aqui. Total, pô, que boas-vindas, linda, né? Vamos lá. Bom, eu estou há 32 anos, né, trabalhando aí com franquia, então eu tenho uma história de vida e de família, e é um tema importantíssimo, como você falou, que o Brasil tem uma representatividade muito grande. Né? O Brasil é uma referência também no mercado mundial, e nós somos o 5º país do mundo, para você ter uma ideia, né? Quando a gente fala de resultados, foi mais de 273 bilhões de reais no ano passado. 273 bi. Né? Então tem uma representatividade de PIB também muito grande. E um dado legal, Gilberto, já para a gente dar uma impactada, né? 1,7 milhão de empregos diretos. Né? Então hoje a gente tem 3.300 marcas, né, atuando no mercado, e realmente assim, uma geração muito forte para a economia do país, emprego, impulsionamento e tudo. E aí nessa trajetória, cara, como eu falei de vida, minha família foi a primeira franquia do Boticário, em 1977. Né? Então você imagina, inclusive foi quando começou a franquia comercial no Brasil. Né? A franquia comercial no Brasil começou mais ou menos nesse período, 900, ali vamos falar dos anos 70, os anos 80, tá? Quando começou o modelo mesmo, mas a história do franchise, como eu te falei, ela é bem antiga, ela vem desde o sistema feudal, né? Quando os senhores de terra ali oportunizavam as terras e cobravam royalty por isso. Né? E aí criou essa sistemática. Hoje eu estou à frente de uma holding, né, de saúde, beleza e bem-estar, então a gente tem algumas marcas. Mas você está há quantos anos no mercado de franquia? 32 anos. Mas com essa CUTS, aí você começou com quantos? Com eu trabalho com saúde, beleza e bem-estar, né? Então tem muito cuidado, muito procedimento para a gente ficar novinho. Não, mas brincadeiras à parte, eu estou 48, né? Minha filha mais velha, você falou de família, acho que é um alicerce muito legal também que a gente preconiza ali, prioriza. Então a Vanessa está com 23 anos, a Alicia 13 e 26 anos casado com a Lica. Olha só. E a Lica com 46. E aí essa trajetória veio de família, né? Assim, são 4 irmãos, eu sou o único que reverberou, né? Que continuou na trajetória aí de franquia mesmo. Então eu comecei muito novo, cara, comecei com 16 anos, né? Eu fundei a minha primeira empresa, chamava Target, era uma empresa de representação de roupa, né? Então eu vendia roupa na mão, eu saía vendendo roupa em Taguatinga, no entorno de Brasília. E aí quando eu fundei a Target, 2 anos depois, minha mãe falou, pô, vem trabalhar com a gente, né? Você gosta de venda e tal. Aí eu comecei indo lá para a distribuidora do Boticário, indo para o escritório, e aí depois quando eu fui ver eu já estava participando das lojas, fui vendedor, fui gerente, supervisor, e aí foi uma escola de vida ali, né? Então aí, você trabalhou na loja mesmo ali, trabalhei não é só em chão. aquela pessoa que compra ali a franquia, coloca um operador ali e sai fora só para ganhar o dinheiro, você trabalhou mesmo? Trabalhei muito, inclusive assim, minha mãe na verdade ela vendeu a parte dela
né, alguns anos atrás. Então a minha mãe saiu do Boticário, uma parte da minha família ainda continua até hoje. Minhas primas aí queridas, Laura, Luana, né, Aline, estão à frente do Boticário. E quando minha mãe vendeu o Boticário, eu fui fazer um trabalho junto com a Microlince, não sei se já ouviu falar da Microlince, Zé Carlos Semenzato. E aí entrei também no trabalho de supervisão, assessoria, só que começou a crescer tanto que quando eu fui ver eu estava administrando já 3 estados, né? O Zé chegou para mim e falou, cara, você tem que se tornar master franqueado. E aí me tornei master franqueado, aí fui... Explica para a galera o que é um master franqueado, para quem não conhece esse termo. Isso é bacana até para a gente entender as tipologias que o franchising tem, né? Então quando a gente fala do franqueado, é o franqueado que tem uma unidade, certo? Ou seja, a gente fala do franqueado que tem uma unidade franqueada. Quando você fala multifranqueado, é aquele franqueado que passa a ter mais de 2 unidades. E o master franqueado é um desenvolvedor de área. Né? Então é uma pessoa que desenvolve a área, ou seja, ela é uma extensão da franqueadora. Mas não é toda marca, tá, que trabalha com o modelo master franquia. Né? Porque o master franqueado ele se torna um sócio operador da marca. Então ele vai ter um percentual numa determinada área e ele vai desenvolver aquela área tendo receita tanto da taxa de franquia quanto também dos royalties apurados naquela região. Né? Mas, de novo, muitas marcas fazem franchising direto. O que é o franchise direto? A assessoria da marca vai direto para o franqueado, o suporte. Por exemplo, meu caso do Grupo SD, que é uma das marcas nossas que eu fundei em 2012. Eu ia falar um pouquinho da trajetória até chegar em 2012, mas fundei o Grupo SD em 2012, por exemplo, sou sócio fundador. Hoje é uma multinacional. Né? Nós temos 11 milhões de clientes catalogados hoje no banco de dados. Atendemos 1,5 milhão de clientes ano, né? Operando em 7 países. Uma empresa também que já, o Cellout já ultrapassou a casa de bilhão. É aquela do BI que estava me mostrando no Réveillon? É aquela do BI do Réveillon. Estava no Réveillon, gente. Aí esse rapaz aqui, lá 2 horas da manhã, todo mundo lá tomando champanhe, aquela festa, DJ tocando, não sei o quê. E esse aqui com o celular na mão mostrando o BI dos dados de todas as franquias dele ali, ó. Real time acontecendo. É isso mesmo. Tava eu, você e o Stanley, né? E o Stanley, isso. E o Stanley olhando assim, olhando pra festa, olhando assim, e eu assim, olhando pra sua tela. Falei, cara, esse cara é muito louco. Esse cara eu preciso conhecer ele mais. Uma hora dessa ele tá olhando pro BI. Mas é encantador o que você falou, porque assim, varejo é vigília, né? Uhum. Eu costumo falar que varejo é vigília e gestão é vigília. Então, por mais que a gente consiga multiplicar, por mais que a gente consiga escalar, a gente tem que ser participativo. Você tem que se fazer presente, né, dentro do teu papel ali estratégico. Então eu faço, obviamente, um overview de tudo. Né? Então aquele BI que você viu ali, eu entro 3, 4, 5 vezes por dia, pelo menos, para fazer várias análises, vou reportando aos times ali. E isso é um pouquinho da nuance do franchise, né? Que as pessoas perguntam assim, Alisson, qual é a essência da franquia? É exatamente um modelo exaustivamente padronizado. Né? Ou seja, um modelo que ele já traz para você um negócio que foi exaustivamente testado, inclusive a Associação Brasileira de Franquia, a ABF, que rege muito bem o sistema, né? Ela preza por 2 anos de comprovação de viabilidade financeira. Né? Então, o ideal é que para a gente franquear, a gente tem pelo menos ter 2 anos ali do negócio, né, de viabilidade financeira. Óbvio que tem outros pré-requisitos, mas a viabilidade financeira é muito importante para você tornar o negócio franqueável, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso aí, Alisson. Eu tenho rede de escolas, né? Mas todas são unidades próprias, são minhas. Então, não está na BF, nada disso. Só que a gente sabe muito bem que para ter uma rede, você tem que ter os manuais operacionais muito bem feitos, as rotinas, os indicadores na ponta da língua, tem que ter... E aí, eu faço uma pergunta para você. Eu agora quero escolher por uma franquia. Certo. Quero ganhar um dinheiro. Eu escolho primeiro processo ou marca? O que você acha que é o primeiro fator de escolha de um empresário quando vai investir? Excelente a tua pergunta. E até vou aproveitar ela para falar o seguinte. Todo negócio, até uma rede própria, deveria nascer como uma franquia. Sim. Aí você fala assim, mas Alisson, por que você falou isso? Todo negócio é franqueável? Não, porque tem várias nuances. Mas todo negócio tem que ser altamente formatado. Sim. Altamente padronizado e formatado. Né? Então, quando você tem um processo de manualização, quando você tem um processo de formalização, de formatação, todos os sistemas, processos, o modus operandi ele está redondinho. Então,
O que eu devo olhar, né, quando eu vou ver uma franquia? Primeiro, credibilidade dessa marca. Né? Então eu preciso entender qual o tempo que essa marca está no mercado, eu preciso entender o conceito dessa marca, eu preciso pesquisar publicamente a reputação dessa marca e quem são as pessoas que estão à frente dessa marca. Então, marca aí é o fator número 1. É muito importante você entender os sócios, né, que são ali fundadores, gestores atuais, entender a reputação dessa marca. Como eu falei, isso é fundamental. Depois, você precisa entender viabilidade de negócio. Né? E aí o franchise tem vários pontos interessantes. Por exemplo, ele obriga, inclusive a nova lei, né, que foi sancionada em 2020 agora, 13.966. É a lei que ela atualizou exatamente para gerar mais segurança para quem está buscando para os dois lados, tanto para o franqueador quanto para o investidor que busca uma franquia. Mas, por exemplo, um dos pontos dessa lei muito importante, você tem a circular de oferta de franquia. Na lei, esse documento ele obriga que seja apresentado ao investidor todos os dados de minuta do contrato, balanço patrimonial da empresa, né, análise jurídica, tudo que você imaginar, o investidor tem que ter acesso. E outra, ele precisa assinar essa COF com 10 dias de antecedência da assinatura do contrato dele. Legal. Ou seja, olha que legal, a lei rege que ele tem 10 dias para ter uma decisão. E por que foi feito isso? Exatamente para não ter aquele negócio de falar assim, eu comprei na emoção e aí depois eu vou por outras vias querer colocar o macaco no colo do franqueador, né? Então esse é um ponto legal. Só um outro ponto da lei que eu acho bacana para quem está assistindo a gente aqui é a questão da empregabilidade. Né? Era um desafio muito grande para as marcas, porque você tinha ali uma dependência onde o franqueador tinha uma responsabilidade sobre os empregados, colaboradores de uma franquia. Então essa lei ela mostra que não tem vínculo empregatício entre a franqueadora e o franqueado. Tá? Então isso traz uma segurança. Por quê? Porque o franqueado ali investir, se ele tem qualquer situação alusiva ao colaborador dele, que é do CNPJ dele, de responsabilidade do franqueado na contratação, antigamente as pessoas iam na franqueadora fazer os pleitos, mas ele não trabalha para a marca. Ele trabalha para o CNPJ e para o franqueado. Então essa lei ela regulamentou, sancionou e deu uma organizada grande também. Isso traz segurança, né, firmeza entre as partes. Tá? Então esse foi um ponto legal da lei. Então, contrato é uma coisa muito importante para você olhar, né, que eu falo. E o terceiro ponto que eu acho crucial, que está na sua pergunta, que é a capacidade de assessoria, suporte e gestão desse franqueador com a rede dele. Então, como é que ele faz o suporte dele? Né? Como é que é feito isso? Qual o time de suporte? Esse suporte é online, esse suporte é presencial? Né? Qual é a sistemática que esse franqueador tem para garantir, no papel dele de franqueador, ali, uma supervisão de qualidade para esse franqueado? Então, isso é muito importante você olhar. Como é que eu olho isso? Conversando com franqueados da marca. Então, se já é uma marca que você tem alguns franqueados, eu sempre sugiro que você converse com os franqueados, peça até o franqueador mesmo, né? Elenca para mim, né, 5, 10 nomes aí que eu quero bater um papo com os franqueados. Então você já conecta ali e ele conversa cenas da vida real, né? Com gente que está operando. Alisson, quando é uma marca que ainda não tem, aí é o famoso risco do empreendedorismo. Você é pioneiro, você tem vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem de ser pioneiro em franchise? Você ter áreas disponíveis, né? Sim. Regiões que você queira. Você chega numa marca, por exemplo, você pega a nossa marca aqui em São Paulo, tem 56 salões. Então, se você quer montar um salão em Moema, eu já tenho. Em Higienópolis, já tenho. Em Vila Olímpia, já tenho. E assim sucessivamente. Sim. Fala um pouco mais da sua marca aí. Deixa eu só beber água. Beber água que minha garganta tá... Esse homem aqui resolveu jogar tênis comigo sábado, gente. Foi domingo que a gente jogou, né? Ele não queria mais parar. Na verdade, eu joguei sexta, sábado e domingo. Aí a voz foi embora, né? Mas tá tudo bem. Vamos devagarzinho, a gente vai. E ele não para. A chuva cai, ele não quer parar. Não é um vício, passou do vício. Sorte tem a liga, né? A dopamina. Sorte que tem a mulher controlando ali, ó. Pra casa. Você tava ganhando, por isso que você tava tão assim, ó, atiçado. Também.
Me arrebentando o tênis ali, ó, me estraçalhando. Muito bom. Vamos Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu quero que você fale um pouco mais sobre a sua marca e o porquê que você escolheu esse setor. Legal. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Como eu te disse, eu tenho uma rede de farmácias e eu tenho uma rede de escolas também. E tem um negócio que a gente segue que chama PRIOS. Certo. PRIOS é assim, todo departamento precisa de processos, rotinas, indicadores, líder e sistemas. Perfeito. Então tem lá o meu departamento de marketing. Isso. Quais são os processos, quais são as rotinas, quais são os indicadores, quem que é o líder daquele time e quais são os sistemas que a gente vai utilizar naquilo. Então a gente é muito pragmático assim. Total. No primeiro ano de empresa, né, quando eu comecei lá em 2013, na primeira escola. Então, é aquela coisa de você fazer tudo ao mesmo tempo. Você fala, meu Deus, eu vou morrer. Aí você cria os MOPs, manuais operacionais. Perfeito. Aí você cria a rotina organizacional. Daí, quando eu comecei a expandir para outras cidades, Alisson, foi muito bacana. Mas eu fui para a segunda maior cidade do estado de Goiás, que é Anápolis. Tá. E quando eu comprei uma escola, porque eu não montava do zero, eu comprava as melhores escolas das cidades, né? Comprei uma escola e fui transformar a fachada inteira igualzinha a minha fachada da matriz lá de Goiânia. Sim. Então, cheio de vidro, cheio de coisa e tal. E, de repente, os pais começaram a tirar os filhos da escola. Assim, não, isso aí é uma rede grande que está chegando agora, meu filho vai ser mais um número, não vai mais ser tratado com personalização. Teve um conflito até cultural lá, né? Exato. Isso. Daí eu lembrei um pouco do livro que eu li do O Príncipe de Maquiavel, né? Que ele Sim. falou que você tem que respeitar muito bem a cultura local. Perfeito. E quando a gente pensa em franquia, a gente pensa num processo muito bem formatado. Totalmente. Então, existe uma embalagem pré-pronta e você vai encaixar aquela embalagem, dependendo do ponto que você vai colocar, vai ser daquele jeito. No meu caso, eu tive que arrancar os vidros, não vai ser mais igual a matriz, vai ser diferente, vamos voltar à madeira que estava antes, sim. Vamos deixar do jeito que estava. Eu tive que reunir com os pais, nós somos uma grande rede, mas nós continuaremos tratando os alunos da mesma forma, de forma humanizada, de forma individualizada. Só que eu vi que cada região tem sua cultura e eu preciso respeitar isso aí. Tem suas nuances, né? Como é que a gente faz isso no modelo de franquia? Então, quando você fala em padrão, você está falando do principal conceito de franquia. Quanto mais elevado for o padrão, maior vai ser o resultado da gestão. Tá? Sempre. A cultura elevada de padrão, resultado elevado. O que eu estou querendo dizer? Eu hoje, graças a Deus, tenho acesso, né, e converso com os grandes franqueadores, muitos são amigos. Todo podcast, toda reunião, toda conversa que a gente faz é impressionante. Os franqueados que têm o maior nível de padronização são os franqueados de maior geração de receita e crescimento. Então, o que é uma norma não negociável? O padrão de uma franquia. E o que é o padrão de uma franquia? O modelo operacional. Aí vem sistema, processo, manuais, isso tudo você não pode, em hipótese nenhuma, negociar. Tá? Porque se você quebra o padrão, você quebra o patrão. Né? Até brinca com essa brincadeirinha, porque realmente Gostei você dessa tem... frase. Gostei dessa frase. Mas Está anotado no seu bloco de notas? Uma frase legal também, para a gente sempre usar, é que eu uso muito, né, e aprendi na vida em gestão de franquia. Onde há padrão, há melhoria. Legal. Tá? Mas isso aí aí não rimou, pô. Mas onde há padrão, há melhoria. Não, fala aquela do patrão? Quem quebra o padrão, quebra o patrão. Essa é boa. Essa é boa. Porque eu tô escrevendo as frases do Alisson, que agora ele vai ser um grande mentor de franquia. É verdade. Aguardem por aí, hein? Mas vai ser um projeto bonito. Pra você ter uma ideia, eu fiz um stories ontem falando sobre o projeto, né? Pra gente fazer um projeto campeão de franquia. Cara, eu já recebi mais de 60 DM e o pessoal fala, vou ser o primeiro da fila. Legal. Isso é uma coisa gratificante pra gente, né? Então vamos lá. Padrão não é negociável, porque eu não posso jamais mexer. Óbvio, gente, quando a gente fala em padrão de qualquer empresa, você tem um pequeno desvio ali, tá? Que eu chamo de liberdade controlada. Né? Legal. A licença poética ali. Isso, a licença poética. O que é a liberdade controlada? Ela entra exatamente no fator cultural. Então, por exemplo, se eu vou para o Nordeste, né, fazer uma implantação de um ponto de venda meu, e eu estou, por exemplo, numa região de Santa Catarina, as ações inaugurais, o cronograma vai ser o mesmo, tá? A base do cronograma, o modelo, o ponto de venda, tudo vai ser o mesmo. Mas as ações e as campanhas locais
Não vão ser. Então você às vezes usa até narrativas e conceitos culturais para desenvolver o mesmo negócio num marketing, num advertising, numa campanha que você queira fazer, mas falando a linguagem daquela cultura. Até com sotaque mesmo. Não adianta, por exemplo, eu gerar uma campanha utilizando um sotaque do Sul para rodar ela num tráfego em Recife. Não vai adiantar. Entendeu? Então, esses cuidados a gente tem que fazer, não tem problema nenhum. Tá? Então, é uma adaptação, como eu te falei ali, de um processo de cultura e de comunicação, mas jamais você quebra o conceito e a essência da marca. A marca é uma só. Quando você olha para um McDonald's, você vê o McDonald's. Quando você olha para um Boticário, você vê o Boticário. Então você tem um conceito de identidade que esse é inegociável, tá? Não pode quebrar. Você já tem, Gilberto, uma rede de franquia, entre aspas. Porque com todo o conceito que você falou de manualização, né, de sistema, processo, tudo isso faz parte do contexto. Só que você não tem o modelo, você tem rede própria. Mas o sistema é de franquia. Sim. Entendeu? Engraçado, o que você está falando vai... Tem que tomar uma pastilha, né? Toma água, Henrique. A gente traz Vou tomar. Um Benaletezinho para você, faz um chazinho, bota uma mantinha aí te cobrindo aí, ó. Não, eu tô bem, eu tenho Benalete aqui, daqui a pouco a gente pega. Ele vai cortando meus áudios aí. Daí, fala. É bem legal o que você falou, porque eu costumo sempre falar isso nas imersões, né? Que toda empresa tem que ser uma franquia. Isso. Porque a obrigação que a franquia tem para expandir é o que toda empresa precisa, né? E aí tem um ponto importante. O que você enxerga, por exemplo, em Cacau Show, em Boticário, que fazem delas um motor de crescimento tão grande e de expansão tão forte? A pergunta é maravilhosa. Primeiro assim, né? O tempo de mercado também, né? São duas empresas que já ensinam que você mesmo com um modelo altamente formatado, porque você falou das duas maiores, tá? Então a Cacau Show, ela passou o Boticário agora em número de unidades. Mais de 4 mil, né? Como eu falei, no Brasil a gente tem 197 mil unidades franqueadas, tá? Um crescimento muito legal. Só que a Cacau Show passou o Boticário. Mas em faturamento, a Cacau Show acho que está na ordem de uns 7,5 bi e o Boticário 33 bi. Então tem ali as categorias, você fala sobre sellout, sobre número de unidades. Então, para explicar ao pessoal também que pergunta, o que aconteceu ali foi na categoria de número de unidades. Tá? São duas empresas que têm décadas de operação. O Boticário, como eu falei, é uma empresa extremamente pioneira, vamos colocar assim, e que preza pelo conceito que eu te falei. Ela preza... Qual foi o sucesso, por exemplo, para você entender interessante do Boticário, que eu tive o privilégio de fazer parte durante alguns anos, né? Cara, a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil. Então o Boticário ele criou uma estratégia que é uma estratégia que o franchising possibilita fazer. Como você está altamente formatado e padronizado, ele te permite o quê? Levar o teu modelo de negócio sem fronteiras. Uma escala e um crescimento ilimitado. Porque o que você vai precisar ter é um gestor que vai ser uma extensão e vai operar aquele negócio para você. O Boticário fez muito isso. O Boticário descentralizou. Ele não ficou operando só nas grandes capitais. Então, o que essas marcas têm de diferente? Primeiro, inovação na veia, são totalmente disruptivos, embarcam muita tecnologia, investimento pesado em P&D, né, desenvolvimento de produto. Eu tenho a oportunidade de ter acesso ali. Eu falei um pouco do Boticário, deixa eu falar da Cacau Show, que são cases que brilham meus olhos ali, né? E o Alexandre, por exemplo, fez essas flagships. O que é uma flagship? Uma flagship é uma concept store, uma loja conceito. Sabe essas lojas que todos vocês veem ali, que é aquela fábrica de chocolate? Ali, por exemplo, quando ele tomou essa decisão muito ousada, né? Investimentos altos, mas o que ele fez? Ele posicionou demais o cliente ali, B2C, o cliente consumidor. Ele trouxe muito mais do que a venda de um chocolate, mas uma venda de uma experiência completa. Então, essas empresas têm em comum o quê? Estudam muito o cliente. Elas estudam muito o consumo e elas atualizam esse consumo de acordo com a gestão de loja. Né? Então, esse conceito que eu criei, por exemplo, da Cacau Show, é um modelo que foi disruptivo para a Cacau Show. Dessas lojas conceitos, começou a crescer demais.
Se você olhar o refit do Boticário, o que é o refit? É a atualização de layout de loja. Cara, que eu tenho acompanhado, eu não tenho nem como precisar, mas o Boticário tem ano que ele mudou toda a rede dele 2 vezes no ano para atualização do modelo de loja, deixando uma loja mais acessível, uma loja mais moderna, uma loja mais varejo atual. Imagina se essas empresas não fossem disruptivas, não fossem dinâmicas. Uma coisa, Gilberto, é você falar assim, eu quero mudar o layout. Quantas escolas vocês têm? 6. 6. Eu quero mudar o layout da minha escola. Você vai mudar o layout de 6. Olha a ousadia que você tem que ter e falar o seguinte, olha, eu estou assinando, eu vou mudar esse layout aqui de 3 mil lojas. Entendeu? Sim. Eu, na minha marca, estou na 5ª geração de refit. Né? 5ª geração. Porque eu fiz um processo socioambiental desde a fundação e a gente vem atualizando o conceito de compra, de consumo do cliente mesmo. Então, essas percepções de varejo são fundamentais para que um franqueador tenha sucesso. E eu vou falar o guarda-chuva de tudo agora, em cima do que eu coloquei, que é relacionamento. Tá? A capacidade de se relacionar e o bom senso ser uma prática comum. Quando eu falo bom senso ser uma prática comum, é qual é a minha inteligência relacional para com a minha rede. Entendeu? Porque, cara, se eu não gosto de você, se eu não confio em você, não confio nas suas decisões, eu vou criando um afastamento. Né? Eu crio distância entre corações. É igual um relacionamento. Né? Se eu não admiro você, se eu não acredito em você, eu vou criando uma distância entre corações. E o relacionamento é uma chave muito importante para o sucesso. E essas franqueadoras têm maestria em relacionamento. Programas de sucessão, tá, para os franqueados, convenções, treinamentos, cronogramas, eles são muito próximos do franqueado. Eu poderia destacar outros aqui, tá? Mas acho que essas aí já dá para entender o que vai contextualizando uma marca de sucesso. Ortobon, né? Gigantesca. O pessoal às vezes não tem ideia disso, né? Pensa só em McDonald's e tal, mas Isso. Ortobon que vem de colchão. Mas os caras são gigantes. Gigantesco, cara. Porque é o que eu te falei das tipologias, né? Você tem vários tipos de franquia. Entendeu? Então você tem, por exemplo, a própria Havaianas, né? Que está pelo mundo inteiro. A Havaianas tomou conta, por exemplo, de Portugal, né? Do país. Tem uma das maiores pujanças que existe hoje no mercado global da Havaianas, está em Portugal, até fora do país. Deixa eu te dar um dado interessante sobre essas franquias gigantes. Geralmente, o país de origem dessas franquias, ele representa muito pouco ao longo dos anos. Porque elas conseguem ser tão disruptivas que elas vão indo, não tem fronteira. Entendeu? O Boticário atua em mais de 70 países. Né? Você pega, por exemplo, a Chili Beans do Caíto, que a gente até conversou aqui, uma empresa, uma cultura muito elevada, muito inovadora, já está operando em mais de 40, eu acho 40 ou 50 países. Né? Então, assim, não tem fronteira quando você tem um nível de formatação legal e um modelo que permite você trazer associados, seja através de franquia, multifranqueado ou master franqueado de qualidade. Aí você vai embora. Só mais um dado que eu acho que é interessante, se você me permite. O Boticário, quando começou, ele tinha algumas distribuidoras. Né? Então, o Brasil, salvo engano, acho que tinham 13, 14 distribuidoras. Essas distribuidoras distribuíam para as lojas e tinham ali as lojas próprias dela também. Então tinha uma centralização de distribuidores. Acho que em 96 o Boticário fez um programa Ligue-se, né? Então, ou seja, ele assumiu o que eu falo de franchising direto para melhorar essa qualidade de atenção, de suporte, de logística, de last mile, vamos dizer assim, de entrega para o franqueado. Então, ou seja, qual o cliente da franqueadora? Eu te pergunto. Qual o cliente da franqueadora? Eu, como franqueador, quem é meu cliente? Franqueado. Né? Franqueado não é um cliente meu, de relação. Ele é o meu B2B. E eu tenho o B2C, que é o cliente da marca. Eu ia te perguntar Entendeu? sobre isso agora. Legal. Que é o seguinte, eu tenho uma indústria, certo? A minha indústria farmacêutica, eu vendo para drogarias. E as drogarias vendem para o cliente final. Perfeito. Eu preciso ter uma preocupação diária com sell-in e com sell-out. Total. Por quê? Eu vendo via distribuição, né, para as drogarias. Então, se tem muita drogaria comprando de mim, mas não tem cliente final comprando meu produto na drogaria,
A drogaria para de comprar de mim. Perfeito. Como que essa relação hoje é dentro da franquia do mesmo jeito? Mesmo jeito. Né? Então eu tenho que pensar em sell-in e sell-out. Total. Então, você falou de Chili Beans, né? Chili Beans hoje é mais forte em sell-in ou em sell-out? É muito legal essa colocação sua, porque eu costumo dizer não só modelo de franquia, tá? Mas o B2B precisa conhecer e entender o B2C. Porque isso é uma cadeia, né? Os elos ali precisam ter muita sinergia. Por quê? Quanto mais eu conheço o meu consumidor final, pesquisando, entendendo a essência, eu faço ele chegar no ponto de venda desejando aquele produto. Isso. Então não adianta eu fazer um único caminho de uma mão só. E às vezes a indústria ali por varejo, o B2B, ela só quer entender o B2B, mas ela deixa de lado a percepção, e a percepção vale ouro. Eu sempre falo que a percepção vale ouro, né? A gente fala que o dado vale ouro, a percepção vale ouro, mas a percepção do nosso consumidor, ela é brutal. E por isso que o franchising dá certo. Por quê? Porque o franchising, a todo momento, ele está pesquisando, entendendo e conversando com o consumo. Se eu tenho todos os dados de consumo e eu entendo as dores, necessidades e conceitos do meu cliente, eu consigo ter um produto para fazer uma campanha para que esse cliente procure o meu produto. Porque eu falo para você, por que eu vou botar o seu produto na minha loja se você não conversa com o cliente? O interesse que eu tenho de botar o teu produto na minha loja é se o cliente tiver procura pelo seu produto. Né? Se o seu produto não tem procura, qual o objetivo? Então, a gestão do franchise é isso. É enaltecer e fazer uma gestão de comunicação onde há uma demanda coletiva para aquele produto. E as indústrias estão fazendo muito isso. Ó, se você olhar o caso da família do Adib, né, que é um caso inegável, ninguém pode falar contra. A revolução que eles fizeram com a CIMED está voltada exatamente no conceito e processo que eu acabei de falar. Exato. Eles não ficaram dentro da caverna indústria. Eles foram para o varejo, eles foram para as redes sociais, eles foram conversar com os clientes, eles foram lançar produtos, criar comunidades. Quando você cria comunidade, eu crio desejo. Opa, eu tenho desejo, onde eu encontro? Beleza, aí você pode abastecer para 100 mil farmácias do Brasil que não tem problema. Por quê? Porque você criou o desejo. Então o franchise ele trabalha em cima disso, tá? Ele trabalha o alicerce do B2B, mas ele está sempre muito antenado e sinérgico com o consumo. Ou seja, se eu não gerar consumo, eu não vou abastecer o meu franqueado. Legal. Entendeu? Então acho que esse é um conceito bom. E sobre esse tema, Alisson, tem um assunto bem importante que é sobre digitalização. Tá. Então, hoje, por exemplo, a minha indústria ela já tem um e-commerce. Perfeito. Só que eu não canibalizo o varejo de forma nenhuma. O meu preço no e-commerce ele é pelo menos 50% maior. Ele é bem maior mesmo. Legal. E isso está escrachado, a gente sempre fala isso. Né? Isso. Para quê? Para a preferência sempre ser da drogaria. Né? Eu posso ter um e-commerce da Copenhague, por exemplo, mas quando a pessoa compra ali um chocolate, eu posso, através de sistema, encontrar qual que é a loja mais próxima daquele CEP que acabou de comprar. Total. Atribuir a venda àquela loja e a loja faz o processo logístico de entregar o produto na casa do cliente. Isso. Essa digitalização em franquia, isso que eu acabei de te falar, essa manobra, isso aqui já está acontecendo? Já há alguns anos. Tá? Como eu falei para você, como o franchise ele é disruptivo, ele acaba estando muito antenado às movimentações e tendências de varejo e consumo. Por exemplo, as grandes marcas, todos os anos estão na NRF, né, que é a National Retail Federation. Então, a gente tem todo um cronograma de análise de tendência. Para quê? Isso aí que ele falou, gente, é uma das feiras, tem mais de 100 anos essa feira. Tem mais de 100 anos essa feira. Feira de franquias, lá em Nova York. Na verdade, ela é uma feira de varejo, né? E que ela aborda o varejo global. Só para vocês terem uma ideia, falando só de franquia, né? É um mercado que movimenta 3 trilhões de dólares. Então, 3 trilhões de dólares, Só os Estados Unidos, ano passado, faturou 900 bilhões de dólares.
com franquia. Então vamos fazer uma conta aqui agora a gente junto. Se eu fizer a cotação de hoje, sei lá, vamos lá, 5,90, eu vou estar falando de 5,3 trilhões de reais. Foi o faturamento do franchising do ano passado, né? Então, isso é muito louco. Então, vamos voltar para embarcar tecnologia aqui. Embarcar tecnologia é um processo que o franchise já vem fazendo pelo menos há uns 5 anos, tá? Então, todos esses touch points de marca que você falou, primeiro, a omnicanalidade, ou seja, multicanais, ela não é marketing, ela é uma estrutura de venda. Então, as pessoas às vezes falam da omnicanalidade achando que ela é uma estrutura de marketing apenas. Não, ela é uma estrutura de vendas também. Então, o varejo físico e digital, eles não são conflitantes. Eles são complementares. O que eu faço são touch points da minha marca, onde o cliente tem um desejo, a escolha dele de comprar, e eu vou fazer o last mile, que foi o que você falou, a última entrega, da melhor maneira possível. Como é que você quer? Você quer receber em casa? Você quer passar na loja do Shopping Morumbi para buscar? O que você quer fazer? Então a gente deixa que essa experiência ela seja positiva. Qual a única maneira de eu fazer uma experiência positiva? É exatamente eu tendo multicanais, embarcando uma tecnologia que converse em todos os canais. Porque se eu não tiver uma estrutura de venda, eu não consigo ter eficiência e a experiência positiva. Então, por exemplo, eu posso dizer que acho que a grande maioria das grandes marcas hoje já trabalham assim, tá? E agora o franchise está sendo uma referência muito da própria inteligência artificial, né? Você já tem várias redes que estão atendendo, né, todo o processo de follow-up, conversão e até checkout com IA, para facilitar, ou seja, para que o lead time, o tempo de atendimento daquele cliente que chegou na marca, não seja superior do que 2, 3 segundos. Então isso tudo faz parte do dia a dia do franchise. Legal. Tá? Ô Alisson, dentro da franquia, a gente tem um termo que a gente chama de 3C. 3C, eu uso isso nas minhas escolas também, mas eu já vi que franquia é a mesma coisa. Por exemplo, você pega uma Drogasil, às vezes o pessoal não sabe, mas Drogasil não é franquia, né? Sim. É rede própria, mas tem que ter esses 3Cs, que são, primeiro, cobertura, segundo, controle, perfeito, terceiro, custo. Isso aí. Então, o que eu quero? Por exemplo, a Chili Beans não tem mais onde enfiar loja. Eles têm mais de 1.000 operações hoje. Então, a cobertura é muito grande. Isso. Aí vem o controle disso. Então, vamos pensar. Cobertura gigantesca, eu consigo ter um controle tão forte assim? Consegue. E aí o custo para ter esse controle. Como é que eu balancei esses 3 Cs aí? Perfeito o que você falou. Porque, assim, o crescimento, né, ele vai demandar cada vez mais controle. Porque aquilo que você não consegue medir, você não consegue gerir. O que a gente não mede, a gente não faz gestão. Então, por exemplo, quando eu falei para você da estrutura das redes, um dos principais pontos é um RP de qualidade, sistemas de qualidade, P&D de qualidade, BIs de qualidade, KPIs de qualidade. Por quê? A tecnologia te permite assegurar exatamente os 3 Cs que você falou. Porque a própria gestão de custo, o entendimento de custo, eu falo muito para as empresas olharem para o custo, não olhar apenas para o sell-out. Porque é aquela história que todo mundo já sabe. Se eu economizo aqui R$1 no meu centro de custo, tendo um bom RP, tendo um bom processo financeiro, uma boa gestão financeira, eu consigo potencializar na minha venda. Então, assim, eu posso dizer para você que a pergunta é tão boa que os principais investimentos, quando eu converso com grandes marcas, franqueadores ou marcas também de porte pequeno e médio, estão embasados na sua pergunta agora. Não há a menor possibilidade de eu crescer garantindo um bom custo para o meu negócio se eu não tiver um sistema extremamente eficiente de controle. Então, por exemplo, eu acesso aqui hoje um BI meu, eu consigo ver operação no Brasil, em todos os países, operação da indústria, eu consigo ver receita recorrente, eu consigo ver ticket médio de loja, eu consigo ver o preço de custo de cada produto, eu consigo ver markup, eu consigo ver o resultado líquido operacional por PA, por peça de atendimento. Tudo isso a gente consegue. Com o quê? Com o sistema. Então não há como você crescer sem você investir em tecnologia, o que eu ia falar, em TI, tá?
Hoje o meu maior departamento de setores, eu tenho 18 setores dentro do Grupo SD. O maior departamento hoje é TI. Fala um pouco mais do Grupo SD. Tá? Então, o Grupo SD eu fundei em 2012, né? Hoje sou só eu e meu sócio. Meu sócio já era uma pessoa também da área de gestão, né? Ele fundou também a AutoTrack com o Nelson Piquet, né? De satélite, veio da empresa de tecnologia também, isso ajudou muito a gente a ter esse olhar, né? Colocar a lupa na tecnologia. E foi uma empresa que a gente foi disruptivo. Porque o que aconteceu? A minha esposa, que é do mercado de beleza, né? A Lica sempre foi, e ela falou, tem um cenário novo aí que está acontecendo. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, sobrancelhas. Aí eu falei, hoje é bonitinho, né? Você falar em sobrancelha, a mulher, ela faz a sobrancelha igual ela usa um batom, hoje em dia. Coisa linda. Mas isso há 15 anos atrás era totalmente disruptivo. E eu falei, sobrancelhas? Aí ela falou, eu estou indo em alguns salões que tem fila de mulher para fazer sobrancelha. Aí eu falei, cara, eu não acredito nisso, Lica. Eu com Boticário, Microlins, aquela história toda. Aí ela falou, você não vai comigo? Falei, vou. Levou 2 anos para eu ir. Quando eu fui deixar ela, eu olhei e falei, o que é essa fila aí dessas mulheres aí, que tem mais ou menos umas 20, esperando para fazer sobrancelha? Aí eu falei, opa, peraí, pode ter uma oportunidade aqui. Então vamos começar a estudar o mercado. Aí visitamos alguns países, fizemos buscas no Google, né? No gigante Google que está sofrendo agora, com chat e tudo mais. Fomos fazer visita técnica e percebemos o seguinte, não tinha nenhum modelo operacional altamente formatado, o que eu chamo de um modelo de franquia e uma loja ideal. Aí eu falei, cara, vamos apostar nesse conceito? Vamos criar um negócio ultra segmentado, com extrema qualidade? E foi daí que nasceu o Grupo SD. De todas essas pesquisas. Nós montamos as nossas primeiras lojas, começamos a ter uma demanda maravilhosa. Sabe qual é o NPS? 95. Olha só. A nota de promoção, de recomendação de clientes promotores, hoje, a minha nota hoje é 95. Eu tenho 95,7% de clientes promotores. Então a gente sempre embasou numa qualidade e num conceito que não seja invasivo. Nós desenvolvemos uma técnica, que é uma técnica de tratamento. Não se falava em tratamento no mundo, tá? Ninguém falava em tratamento para sobrancelha, falava em design, né? Falava em pintura, em micropigmentação, em técnicas agressivas. A gente falou, não, vamos desenvolver um conceito de naturalidade. E aí fundamos um parque tecnológico nosso. Eu comecei com o Padetec, você deve conhecer o Padetec, trouxe químicos do Padetec para dentro, hoje o parque tecnológico é nosso, e comecei a desenvolver insumos de nanoencapsulamento para crescimento, regeneração, né, do folículo e tudo, e a coloração, Adapticolor. E, cara, esse negócio começou a reverberar, né? Uma qualidade muito boa, um insumo muito bom e não fazendo mal à mulher. Foi daí que nasceu a SD. Nessa história, eu criei a linha de produtos de tratamento. Os primeiros produtos foram produtos de tratamento de sobrancelha. Não existia também kits para tratamento de sobrancelha, então a gente lançou esse produto. E aí hoje essa linha tem 150 SKUs. Ela abrange para tratamento, maquiagem, especialmente, né, área de olhos e sobrancelha, e skincare. Né, o skincare, inclusive, está voando agora. A gente lançou tem 2 anos e meio, mas o skincare está voando. Né? Então o Grupo SD é isso. Né? É um grupo que tem como o slogan, se não faz bem, não faz sentido. Esse é o nosso slogan. Nada que eu produzo, nada que eu faço, eu não faria em mim. Eu não produzo um produto que eu não usaria. Tá? Aqui eu estou com a SD Makeup, estou com a minha base da SD Makeup, estou com o meu Brow Fix Gel da SD Makeup. Então, assim, são produtos que não vão te causar mal. A minha maquiagem tem mais skincare do que tudo. Não é um produto que vai só embelezar, ele vai cuidar de você. Eu posso, por exemplo, dormir com essa maquiagem. Não, quem está me ouvindo sabe que não é recomendável. Mas quando a maquiagem é de altíssima qualidade, de substância em cima, ela não vai agredir minha pele. Ela vai tratar. Então esse é para você entender o conceito geral que a gente tem como empresa. Né? E agora, a nossa escala internacional, eu pretendo estar com 50% da rede em 3 anos fora do Brasil. Legal. Hoje representa 27% o mercado internacional. Né? Legal. E meu maior país hoje é inusitado, que é eu abri
fevereiro agora, o 26º salão nesse país, a Guatemala. Guatemala. Aí você pergunta, por que, Alisson? Vem a ver com o nosso tema de hoje, franchise. Gestor. Entendeu? Você pode ter o melhor negócio do mundo. Se você não souber ofertar, você não tem nada. Eu falei aqui da sobrancelha design, estou te entregando um diamante. Se você pegar isso, embrulhar num jornal, você perdeu todo o brilho e toda a riqueza daquele diamante. Então, por que Guatemala? Porque o gestor é muito bom. Entendeu? Então, sempre pense num bom parceiro. Se você, como franqueador, erra no parceiro, vai sair caro para você. Né? Então, esse é um ponto... Eu falo muito, Gilberto, que o franchise, a gente soma força para multiplicar lucro. Né? Esse é um lema que eu uso nas minhas palestras. Ó, somar força para multiplicar. Eu respiro com o teu nariz. Né? Se eu respiro com o teu nariz, eu preciso que você esteja respirando bem. Eu preciso que o ambiente tenha oxigênio para você. Entendeu? Não um gás carbônico, senão você vai morrer ali intoxicado. Né? Então é mais ou menos essa ambiência que a gente faz aí. Entendeu? E como é que você recruta esses bons parceiros? Você tem a possibilidade deles virem até você. Essa pergunta é muito boa. E você tem a possibilidade também de fazer hunter, de hunterizar, de ir atrás deles. Né? Do mesmo jeito que a gente faz com o cliente. Né? A gente pode ter o inbound marketing ou o outbound marketing. Eu posso ter a venda inbound. Perfeito. Ou posso ter o outbound, a prospecção ativa. Como é que você faz aí para encontrar esses parceiros? Essa pergunta ela é linda, tá? Porque eu sempre coloco ela como um dos principais temas do franchise, de franquia. Então, o franqueador e a marca, ele precisa ter critérios muito bem estabelecidos e rigorosos para a expansão dele. Por quê? Se você não tem esses critérios, você vai construir um gigante com pé de barro. Tá? Você vai colocar para dentro pessoas que não tenham a capacidade financeira de investimento, pessoas que não tenham a capacidade operacional, pessoas que não tenham tempo e pessoas que não tenham uma vida equilibrada. Então, hoje, a gente faz processo de comprovação financeira, a gente faz entrevista. Eu, como sócio fundador, faço uma entrevista de 20 minutos, tá? Para os candidatos que estão indo para a fase final, eu converso 20, 30 minutos, porque eu quero entender como está a vida dele, como está a família dele, como está o tempo dele. Por quê, Alisson? Qual a maior crise que o sistema hoje no mundo, não de franquia, mas o mundo tem? A crise mental. Então, a minha preocupação com o franqueado hoje é a mentalidade dele. Se você perguntar para mim, antigamente minha preocupação era se ele tinha dinheiro, se ele tinha tempo, se ele ia fazer a gestão, se ele tinha sinergia com o segmento. Eu pergunto muita coisa sinérgica, né? Do dia a dia dele, do consumo. O cara vem falar para mim de beleza e ele, de repente, não sabe nada, né? Você me fez uma pergunta anterior agora, nós somos, o terceiro país do mundo em beleza. Nós somos o maior mercado da América Latina, o Brasil. Tá? Então nós somos uma referência mundial. Então eu vou procurar se o cara tem a sinergia tanto na rotina dele e tudo mais. Mas a minha maior preocupação hoje é a condição mental dessa pessoa. Então eu faço um processo, né, de perguntas mesmo, é um mergulho profundo, um deep dive para entender quanto tempo ele está casado, no caso se é casado. Eu não vendo se eu não conversar com a esposa dele, ou vice-versa. A reunião tem que ser feita com o casal. É mesmo? Totalmente, 100%. Isso aí não tem negociação, tá? Que bacana. Olha, eu tô querendo investir, mas é para minha esposa, total. Não, peraí, ó. A reunião é com o casal e a gente vai entender se vocês estão se apoiando e vocês se entendem que nos momentos difíceis de gestão, por que você acha que franquia é acender a luz e botar ali um balde de água, tipo fotossíntese? E ela vai funcionar? Alisson, acendi a luz e botei um balde d'água animal. Não vai funcionar não, cara. Franquia é varejo, é gestão. Então é dor, é dia a dia, é acordar para solucionar, é ter conflito com gestão de time, é ter turnover. Então tudo isso eu pergunto para o casal. Né? Como é que vocês lidam com isso? Né? Como é que é essa rotina na vida de vocês? Vocês estão preparados? Então hoje tem uma preparação mental. Né? Para você ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui, tá? Bem hipotético, mas foi agora. Eu faço geralmente umas 8 reuniões semanais com os melhores investidores.
Na última reunião, eu fiz uma super reunião e aí não entendi a logística dele, né? Porque um dos pontos que eu olho é a logística também. Pô, você está numa cidade, eu não vendo se você não tem logística. Eu vendo se você é um multifranqueado, tá? Desculpa, por exemplo, meu maior multifranqueado hoje tem 10 operações em São Paulo. Chama Daniel. Ele tem 10 lojas nossas. Esse cara opera melhor do que eu. Entendeu? A loja dele, ele opera melhor do que eu. Eu tenho vários multifranqueados. Mas eu cheguei para esse casal e falei, ué, vocês são da região tal e estão morando em outra região, por quê? Há quanto tempo vocês estão aí? Não, a gente está aqui há 2 meses. Aí eu falei, 2 meses? E qual é o projeto de vida, a perspectiva? Não, eu tive parte da minha família que está aqui e a gente gosta da região. Eu falei, há quanto tempo vocês estão juntos? Aí olhou um para a cara do outro. Você sabe qual foi a resposta? Igual. 20 dias. Juro por Deus, né? Eu até falo que sucesso sem Deus é fracasso. Mas eu juro por Deus. Aí quando eu fiz a reunião, com o maior carinho, com o maior apego, eu quero muito bem as pessoas. Se você não gosta de gente, não tenta ser franqueador, tá? Vindo para cá, eu conversei com 5 franqueados. Ok? De São Paulo para Alphaville, eu conversei com 5 franqueados. Se você não gosta de gente, não conversa. Quando terminou a reunião, eu virei para minha head e falei, com todo carinho, não tem a menor condição de vender para eles, tá? Porque eles não são um casal, né? Eles se venderam como casado, vendeu como um casal, como sinergia, eles têm 20 dias. Então, esse tipo de pergunta que eu coloquei para você aqui agora, ela é muito importante, porque por trás de uma pessoa jurídica existe uma pessoa física. E onde vem também alguns oportunistas, né? Total. É o pessoal que casou ali há 20 dias, vamos ganhar dinheiro como? Vamos achar alguma coisa aqui pra gente ganhar dinheiro. Negócio de franquia é legal, a gente bota alguém para trabalhar lá, vai dar dinheiro pra gente. É isso aí. Tem gente que pensa assim, né? Isso, e não vai ser com essa condição pessoal. O comportamento pessoal, ele anda em paralelo com o profissional, né? Não adianta a gente pensar assim, o seu caso, o caso de muitos amigos que a gente tem em comum, pessoas, se você olhar para uma vida pessoal desestruturada, provavelmente você vai olhar para uma vida corporativa desorganizada também, né? Porque a maior riqueza que a gente tem é o equilíbrio, a maior riqueza que a gente tem é a nossa saúde, a nossa família, é o nosso cuidado. Então, eu olho tudo isso, entendeu? Isso tudo eu olho e isso tem acertado muito. Inclusive, eu prefiro diminuir e ter mais qualidade do que estar colocando para dentro um investidor que não tenha sinergia com o meu propósito e minha visão clara. Se o cara que está me ouvindo aqui agora quer montar um grande negócio na área de saúde e beleza, ele tem. Mas ele tem que ser hands-on, ele tem que ser participativo, ele tem que ser parceiro, ele tem que ser guerreiro e ele tem que ser gestor. Entendeu? Se não tiver isso, cara, não vai. Sim. Né? E ter hoje um modelo de franquia e entrar nesse modelo, comprar uma franquia, o cara está comprando tempo, energia, dinheiro, inteligência. Perfeito. Know-how. Né? Ele está comprando talvez aquilo que ele demorasse sozinho décadas para construir ou não conseguisse até construir. Perfeito. Olha, eu acho, cara, você fez um ponto aí, Gilberto, eu acho tão interessante para a gente entender o que é a riqueza do franchise, né? Ou seja, você já pulou ali várias casinhas, né? Porque alguém já apanhou por você, né? Alguém já fez os testes A e B de viabilidade, alguém já foi azeitando aquele modelo. Então você pega um modelo muito mais mastigado, muito mais preparado, muito mais padronizado. O que acontece com isso? As suas chances de mortalidade são infinitamente maiores do que um varejo individual, do que uma bandeira branca. Infinitamente. Tanto que o próprio Sebrae divulga. Né? E a gente vê aí que realmente a taxa de mortalidade... Qual foi a taxa de mortalidade da BF no ano passado? 6,4%. Olha que legal. Uma taxa pequena, né? Nós estamos falando de 197 mil pontos, certo? E um crescimento, a taxa de mortalidade foi 6,7, o crescimento 13,4, saldo positivo. Vai para o varejo individual. Cara, você sabe, 80% não passa de 3 anos. Entendeu? E aí vai. Né? Então, essa segurança operacional que o franchise traz,
Ela é bem maior, não é só que ela é bem maior, Alisson, ela é óbvia para todos nós que estamos aqui agora conversando sobre isso. Se eu tenho anos de mercado, se eu tenho teste, se eu já testei minhas campanhas de marketing, se eu já testei meu tráfego pago, se eu tenho meu buyer muito bem definido, meu cliente de compra, se eu tenho meu público ultra segmentado, se eu tenho meu produto desenvolvido, se eu tenho meu criativo desenvolvido, eu tenho mais chance de dar certo? Tem. E se eu tenho vários modelos dando certo, a minha chance é muito maior, porque eu tenho para quem recorrer. Né? Isso é até bonito em franquia, porque às vezes o franqueado está morrendo ali, né, porque ele não conseguiu gerir, por ingerência. Cara, eu vou falar. Existem casos? Existe. Casos que divórcio traz muito encerramento de loja. Tá? A pessoa vai para o exterior, a pessoa tem um problema mental e ela tem afastamento. Agora, o principal é falta de gestão. O principal é falta de preparação, é falta de diálogo, de comunicação, de gerência do negócio. Tá? Então, gestão é tudo. Né? Por que eu estou reforçando isso nesse momento importante aqui, falando de franchise? As pessoas que pensam que vão comprar uma franquia e não vão ter que gerir, aprender, estar presente, se fazer pertencer ao negócio, elas estão completamente equivocadas. Tá? Completamente equivocadas. Isso precisa ficar muito claro para todos os investidores que procuram esse modelo de negócio. É maravilhoso? Extraordinário. Porque ele permite crescer de uma forma acelerada, ordenada, para o franqueador com capital de terceiro, né? Porque tu não está crescendo com o teu capital, você tem gente investindo no teu negócio, agora não vai se não tiver aquelas 3 questões que eu falei para você. Quais são? Relacionamento, gestão e padronização. Legal. Se não tiver relacionamento, gestão e padronização como rotina, poder da disciplina, todos os dias acontecendo no seu ponto de venda ou na sua multirede, né, na sua multifranquia, você não vai oferir resultados do negócio. Legal. Ô Alisson, partindo aqui para a nossa última pergunta. Sim. Em 2016, eu passei por um processo que foi o seguinte. Uma escola lá no Tocantins queria que eu cedesse a minha marca para ela. Então, ali eu tinha um cursinho preparatório, chama Prepara Enem, meu cursinho. Certo. Então, tem as escolas que chamam COP, né? Colégio Prepara Enem, mas o cursinho chama Prepara Enem. E ele queria ali a minha marca, ele queria ser um Prepara Enem. E eu tinha um sistema de ensino, já o CEP, que é o Sistema de Ensino Prepara Enem, que são apostilas. Correto. Você deve conhecer do ângulo, do objetivo. Sim, conheço mais. POC, né? E eu falei, legal, então você pode se tornar um Prepara Enem desde que você utilize o meu sistema de ensino daqui para frente. E eu entendi ali o que é proteção mercadológica. Perfeito. Que é um tema importantíssimo para a franquia. Né? Fundamental. Então, para você não ter desintermediação, para a pessoa não pegar aquela carteira de clientes e depois abrir a loja própria dela com outra marca. O que é proteção mercadológica para quem não entende muito bem sobre esse mundo das franquias? Essa pergunta ela é tão fantástica porque, de novo, né, você vê que a gente está elencando aqui vários assuntos que são importantes. Agora, o que a franquia tem como a coluna vertebral dela? O know-how. Uhum. Né? Ou seja, o know-how do meu modelo de negócio que eu estou repassando para você. Quando você compra e se torna um sócio ali franqueado, você vai ter acesso à minha alma, ao meu coração operacional. Né? Ali não tem nada que eu esteja escondendo ou omitindo de você. Então, em cima dessa disponibilidade, né, de know-how, de gestão, de fatores, sistema, tecnologia e tudo, qual a minha maior preocupação? Proteger o meu negócio. Onde começa essa proteção no mercado de franquia? No contrato. Os contratos de franquia, eles regem cláusulas do competition. Então, por exemplo, se eu encerro uma operação, eu não posso dar continuidade naquele segmento. E deixa eu te dar uma notícia boa, Gilberto. Vindo para cá, uma dessas reuniões foi que eu acabei de receber uma tutela antecipada, que eu entrei tem 20 dias só, de uma franqueada que virou a bandeira num bairro importante de São Paulo aqui, e eu acabei de receber a tutela favorável para a gente, onde o franchise tem várias jurisprudências protegendo a minha marca, o meu know-how e o meu segmento.
cobrando a multa contratual dela, que é um valor elevado, valor de investimento do negócio, e uma multa de R$3.000 diária, caso ela continue com a empresa dela aberta. Então estou te dando cenas da vida real, que as pessoas querem ver aqui. Funciona e funciona muito bem. Por quê? Há uma legalidade, tá, tanto comercial quanto jurídica, que criam boas jurisprudências de proteção. Então, quando você entra no sistema de franquia, é muito importante entender que você tem um contrato muito bem firmado para ambas as partes. Eu sempre falo para o meu investidor, o nosso negócio junto é a qualidade do nosso contrato. Porque quando você tem um contrato bem elaborado e bem constituído, você tem uma segurança operacional, até numa traição. Né? Quando a pessoa quer ali, como você falou, de repente pegar todo o teu know-how, ficou com você 7 anos e por algum motivo, seja qual for, ela diz, tô fora. E o que as marcas fazem? Por que eu tenho uma tutela dessa e eficiência? Se você quiser ouvir um pouquinho. Eu crio um dossiê, cara. Hoje eu tenho empresas de cliente oculto que ficam visitando os meus franqueados e eu faço toda a avaliação de auditoria que o meu contrato permite de cliente oculto para que eu tenha um dossiê operacional. Porque eu não chamo o errado de certo e não vou chamar o certo de errado. Nunca. Né? Porque o franchise não permite isso. Então, se a gente encontrou alguma coisa, inconformidade ou uma negligência financeira, o que as auditorias às vezes fazem, pessoal? É bom falar de dor aqui, tá? Eu estou adorando isso aqui para não falar só de coisinha boa, não. Vamos falar de verdade. Qual o grande desafio das franqueadoras? Por exemplo, se você me fizer essa pergunta, auditoria fiscal e financeira. É muito difícil a gente auditar. Né? Então, quando você vai fazer uma auditoria que o contrato lhe permite, você pega, por exemplo, uma negligência financeira, um caixa 2, um desvio, você pode criar um dossiê. E um dossiê do quê? Eu não quero brigar com você, mas eu quero um TAC, um termo de ajuste de conduta. Peraí, cara, eu estou com você, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí, vai. Chega uma hora que você fala, não tem mais o que fazer. Qual o lado bom disso? Geralmente, esse tipo de perfil do franqueado ingerente, ele é expurgado do sistema. Ele se coloca para fora. Eu cresci gerenciando muitos times na minha vida, Gilberto. Porque as pessoas falam, o sucesso está nas pessoas, Alisson. Eu digo, não, nas pessoas corretas. O sucesso está nas pessoas corretas, não nas pessoas. Existe um abismo entre as pessoas e pessoas corretas. Né? No franchise, a mesma coisa. O sucesso estará nos parceiros corretos. E você tem que estar em vigília. Então, essa cláusula é uma cláusula muito importante porque ela protege o sistema. Imagina para os meus franqueados, concluindo aqui a resposta, que estão ali nas zonas circunvizinhas, se um franqueado meu tira a minha bandeira, continua no meu segmento dia para noite, e todo mundo está assistindo aquilo ali e falou, peraí, funcionou esse negócio aqui, deu certo. Como 2 me procuraram. Em 24 horas eles vão ver se deu certo ou não. E aí eles falam, cara, que bom que a gente tem uma franqueadora que atua, que cuida da marca. Né? Então tem essa gestão, tá? Porque a gente está falando de ser humano, né, cara? Cada cabeça é uma sentença, né? Sim. E esse é um zelo, né? É um carinho muito grande que a gente tem pela marca, pelo legado, pela história, por quem investe na gente. Né? Perfeito. Tem a teoria da janela quebrada, que diz que quando você está passando num prédio e vê uma janela quebrada, aí no outro dia você vê a mesma janela quebrada, você vê, não tem ninguém cuidando disso aqui, aí pega a gente e começa a tacar mais pedra ainda, porque sabe que ninguém vai cuidar, né? É isso aí. Então tem que estar olhando sempre. E o privilégio de ter alguém cuidando, né? Eu sempre falo pro franqueado, que quando eu ligo para você, porque meu telefone está aqui, beleza? Toda a rede tem meu número. Meu número tem mais de 22 anos, a minha linha. Toda a rede tem o meu número. Eles não vão estar falando comigo porque tem setores, times, diretores, supervisores, tem tudo. Mas eles ligam para mim. Por quê? Porque eles sabem que é alguém que ele pode contar. Cara, deixa eu ligar para você porque eu sei que você vai tentar buscar comigo uma solução. Então não é aquela coisa de você assessorar e supervisionar e a pessoa entender aquilo como uma cobrança. Não. Ela entende como um somatório. Opa, peraí. Se ele está me ligando, um exemplo que você falou, é porque ele passou na fachada da minha loja e viu que a campanha está errada, ou viu que o meu letreiro está desgastado, ou viu que eu não estou nem no refit total atual ainda. Né? Então, o cara está querendo me ajudar e eu estou questionando o cara. Entendeu? Então, de novo, processo colaborativo. O gol está para o mesmo lado. Entendeu? Show. É isso.
Então vocês viram aí que o cara sabe de franquia, né? Não chamei à toa, porque a gente sempre gosta de transformar nossos podcasts aqui em verdadeiras aulas. Amém. Né? Muito A bom. gente fala que o podcast é uma forma que a gente tem de pegar papel e caneta do outro lado e anotar bastante coisa. É verdade. Então vocês viram que é uma aula. Quais são suas redes sociais, pessoal, te encontrar aí, Alisson? Alisson Ramalho 1, né, no Instagram e LinkedIn, Alisson Ramalho. Legal. Acompanhe o Alisson porque... Alisson com ALISSON, tá? 2 S. Alisson Ramalho 1 no Instagram. Que logo vem uma surpresa por aí. Então esse rapaz agora vai ser um grande educador também. A filha, coisa boa vai vir. A Vanessa também está vindo nessa. E eu espero estar do lado, ajudando. Vamos estar junto, dando toda a colaboração possível. Porque meu propósito, você sabe qual que é, mudar o Brasil através da educação. Perfeito. E quando eu vejo pessoas igual a você que podem contribuir tanto nisso, acho por que não colocar a voz dele para ser ouvida para todos os cantos da nossa nação, né? E vice-versa, cara. Eu quero agradecer demais teu convite, porque sempre admirei também, admiro demais a tua lealdade, sinceridade, profissionalismo, modelo de trabalho. As pessoas que você está trazendo aqui, eu conheço alguns, né? Uma grande maioria. Teve aqui o Kaká, não teve? Teve. No último episódio também, foi um episódio lindo, maravilhoso. E eu acho que a educação é o que transforma o país mesmo. Então, assim, a gente está totalmente junto nisso. Né? Conte conosco, o que a gente puder contribuir, o que a gente puder ajudar um ao outro, a gente vai estar fazendo. E o franchise tem um processo educacional também muito grande, tá? Muito gigante, né? Porque, como eu falei para você, é 1,7 milhão, né, de empregos ali. Então, você vê, se a gente multiplicar isso vezes 3, né, 4 ali para as famílias, o tamanho dessa responsabilidade educacional também. Eu tenho meu instituto, queria, se me desse a oportunidade só de falar também, que é o Instituto SD. A gente assiste 400 famílias, né? Já passaram mais de 10 mil pessoas lá capacitadas e formadas na educação também, desde bebê até a pré-adolescência também. Tá? Então, eu queria também agradecer a Deus, porque eu sempre agradeço a Deus toda a oportunidade de conversar, de aprender, e falo que o sucesso sem Deus é fracasso. Tamo junto, tá bom? Valeu. Obrigado Obrigado de coração mesmo. Maravilha. Valeu. Turma, lembre-se que esteja disposto a fazer o que poucos fazem, que você vai colher os resultados que também poucos têm. Então, o Alisson é uma prova disso. E eu te vejo no próximo episódio do Spacecast. Um grande abraço e tchau. Maravilha. Vamos lá. Abraço, pessoal.